Queridos, abramos nossas Bíblias no livro de 2 Samuel. Nós faremos a leitura do capítulo de número 4. Irmãos, tomar decisão nem sempre é uma coisa fácil de se fazer, mas não decidir é a pior decisão que a gente pode tomar. O grande problema é que, em meio às decisões que a gente toma, várias vezes nós somos orientados pelos nossos pecados e não pela glória de Deus. Quando nós decidimos, com base em nossos pecados, a destruição vai ser a certeza que a gente pode esperar. Porque o pecado que gera a morte vai nos levar a decidir por mais pecado. A gente precisa, então, decidir pela glória do Senhor, confiando basicamente no que Ele pensa, na forma como Ele quer que a gente se comporte, mesmo que essas decisões pareçam ser contraditórias, pareçam ser a contramão do que a gente espera que as coisas aconteçam. É sobre isso que o texto que nós vamos ler agora está falando, sobre homens tomando decisões, alguns tomando decisões pautados no seu pecado, outros tomando decisões pautadas na glória de Deus e na confiança que eles têm no Senhor, e como é diferente quando a gente confia no Senhor e toma as decisões com base nisso. Leamos, capítulo 4 de 2 Samuel, diz assim: Ouvindo, pois, o filho de Saul, que Abner morrera em Hebrom, as mãos se lhe afrouxaram e todo Israel pasmou. Tinha o filho de Saul a seu serviço 2 homens, capitães de tropas. Um se chamava Baaná e o outro Racabe, filhos de Rimom, o beerotita, dos filhos de Benjamim, porque também Beerote era tido como pertencente a Benjamim. Tinham fugido os beerotitas para Gitaim e ali tem morado até o dia de hoje. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Indo Recabe e Baaná, filhos de Rimom, beerotita, chegaram à casa de Isbosete, no maior calor do dia, estando este a dormir ao meio-dia. Ali entraram para o interior da casa, como que vindo buscar trigo, e o feriram no abdômen. Recabe e Baaná, seu irmão, escaparam. Tendo eles entrado na casa, estando ele no seu leito, no quarto de dormir, feriram-no e o mataram. Cortaram-lhe depois a cabeça e a levaram, andando toda a noite pelo caminho da planície. Trouxeram a cabeça de Isbosete ao rei Davi, a Hebrom, e lhe disseram: Eis aqui a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que procurava tirar-te a vida. Assim o Senhor vingou hoje ao rei, meu senhor, de Saul e da sua descendência. Porém Davi, respondendo a Recabe e a Baaná, seu irmão, filhos de Rimom, beerotita, disse-lhes: Tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda a angústia, se eu logo lancei mão daquele que me trouxe notícia, dizendo: Eis que Saul é morto, parecendo-lhe, porém, aos seus olhos que era como quem trazia boas notícias, e como recompensa o mateis em clague, muito mais a perversos, que mataram um homem justo em sua casa, no seu leito. Agora, pois, não requereria eu o seu sangue de vossas mãos, e não vos exterminaria da terra? Deu Davi ordens aos seus moços, eles, pois, os mataram, e tendo-lhes cortado as mãos e os pés, os penduraram junto ao açude em Hebrom. Tomaram, porém, a cabeça de Isbosete e a enterraram na sepultura de Abner, em Hebrom. Queridos, esse texto, desde o capítulo 1, foi uma sequência de decisões e de confusão em meio a essas decisões. Eu sei que os irmãos viram no domingo passado de como o pecado imperou em vários momentos ali, desde a confusão de Abner com Isbosete, a decisão de Abner de mudar de lado e procurar Davi, a preocupação de Davi em encontrar uma maneira pacífica de unificar o reino,
achando que Abner era a solução, a forma como Abner foi assassinado a sangue frio, em vingança por causa da morte de um outro rapaz, de como Davi precisou se desdobrar em uma série de decisões para limpar o seu nome e não permitir que o sangue de Abner caísse sobre o reino e a dificultasse ainda mais no final. O capítulo 4 vai no mesmo caminho. Interessante porque desde o capítulo 1 nós vamos ver alguns fatos se repetindo. A gente viu isso semana passada. Nós vimos no mesmo capítulo comandantes de exército se rebelando contra o seu rei, tanto do lado de Isbosete com Abner, quanto do lado de Davi também. Nós vimos homens decidindo contra a vontade do Senhor e o caos se instaurando. Nós vimos então que quando o pecado conduz as nossas decisões são egoístas, vingativas e assim por diante, só causam problema. Mas que era necessário naquele momento aquilo acontecer, justamente porque Deus não queria que Abner recebesse a glória de ter dado a Davi o reino. A mesma coisa acontece aqui, a mesma situação. Vejam, a situação é muito parecida com o capítulo 1, é tanto que Davi se lembra desse fato aqui. Acontece uma coisa muito parecida. E de novo nós temos uma série de decisões erradas, motivadas pelo pecado, mas ao mesmo tempo, e a destruição como consequência disso, mas ao mesmo tempo nós temos Davi se portando como alguém que compreende a vontade de Deus, que entende como o Senhor está direcionando, confia plenamente na providência do Senhor e por isso mesmo consegue tomar as decisões corretas no meio dessa confusão que é, nessa confusão política que é os capítulos de 1 a 4. Vejam comigo, meus irmãos, como funciona esse capítulo. Basicamente, os primeiros versículos são para contar o contexto. Os versículos 1, 2 e 3 conta-nos o contexto da história, o que tinha acabado de acontecer e como as coisas estavam se montando. No versículo 4, nós temos um parêntese aí para nos contar de uma outra pessoa que será importante mais à frente, mas que também nos mostra uma decisão boa de uma moça. A partir do versículo número 5, nós temos até o versículo de número 8, uma decisão pautada no pecado, com base na necessidade de reconhecimento pessoal e como essas pessoas colocam Deus no meio dessa decisão pecaminosa. Em seguida, do versículo 9 ao versículo 11, uma decisão pautada na glória de Deus e na confiança no Senhor, tomada por Davi. Vejam comigo aí versículos de 1 a 3. O contexto é o seguinte, o Isbosete tinha confrontado Abner, lá no início do capítulo número 3, porque, ao que tudo indica, Abner estava tendo relações com uma concubina de Saul, e isso era indicativo de que queria o reino para si. Agora, meus irmãos, com a morte de Abner, por causa daquela confusão que ele teve com Joabe, o texto nos diz que a situação de Isbosete ficou por um fio. Quem segurava o reino de Isbosete era Abner, não era a força de Isbosete. Ele não tinha força nenhuma. Ele era alguém completamente inexpressivo, tão inexpressivo que ele não foi sequer chamado para a batalha onde morreu Saul e os seus 3 filhos. Ele era alguém sem força política e que só se tornou rei por causa da ambição de Abner. Abner costurou com 10 tribos um posicionamento a favor de Isbosete e manteve o reino. O reino já estava por um fio quando Abner resolveu abrir mão de Isbosete e procurar Davi. Mas agora ficou ainda pior, porque no versículos de 1 a 3 nos mostra que com a morte de Abner, Isbosete fica completamente sem reação, porque mesmo com Abner aderindo para o lado de Davi, isso ainda tinha alguma saída para Isbosete. Por quê? Porque Isbosete podia agora negociar com Davi uma rendição e a entrega do reino. Então, para Isbosete poderia significar, pelo menos, escapar. Mas agora com Abner morto, o que ele espera é que Davi ataque. Com Abner morto, ele não tem mais um comandante, não tem mais como se defender, e ele espera que Davi venha tomar o reino à força e assim morra no meio do caminho.
Então, a sua situação é ainda pior do que era com Abner aderindo. É por isso que o versículo 1 diz que as mãos de Isbosete, após saber que Abner tinha morrido, as mãos dele se afrouxaram. É como que ele ficasse sem forças. Ele ficou tão angustiado, tão desesperado, que ele perdeu as forças. Entrou numa espécie de depressão aí. Porque ele agora espera que Davi reaja com violência e reaja com a morte de Abner, sabendo que o reino está desprotegido, ele reaja com violência e uma guerra para tomar o reino e ele vai morrer. Por conta disso, dentro do próprio reino de Isbosete se levantam dois homens, dois rapazes, chamados um Baná e o outro Recabe. O texto faz questão de dizer de onde eles são e repete isso várias vezes. Diz que eles são filhos de Rimon, o Berotita, e explica um pouco a geografia. Por que ele se preocupa em explicar a geografia nos versículos 2 e 3? Porque na época em que o livro foi escrito, a geografia já tinha mudado um pouco. Eles eram da região de Beerote, mas eles saíram dessa região e procuraram uma outra, no versículo número 3, chamada Gitaim, que era uma região mais fortificada. A cidade de Gitaim era uma cidade fortificada, era uma cidade um pouco mais alta, então tinha uma melhor condição de proteção. Eles então abandonaram a cidade de Beerote e fugiram para lá. Ele precisa explicar porque esses homens são conhecidos como beerotitas, mas não existe mais a cidade de Beerote, porque a cidade foi esvaziada e todo mundo fugiu para lá. Então ele explica, diz, olha, eles são beerotitas porque nessa época a cidade ainda estava lá, depois eles fugiram e foram para Gitaim e eles continuam lá até o dia de hoje. Ninguém mais voltou para habitar a região de Beerote. Mas esses dois homens são importantes, porque o texto faz questão de dizer que por eles serem de Beerote, eles eram benjamitas. Mesmo que a cidade tenha se mudado e tenha se afastado de Benjamim, esses homens são da tribo de Isbosete, são da própria tribo dele. Eles não são de fora, não são de Judá, por exemplo. Eles são do exército de Isbosete. Eles são homens de Isbosete. O texto então para contar a história de um filho de Jonatas, neto de Saul. Vejam aí versículo número 4, que diz que Jonatas tinha um filho aleijado dos pés. E o texto fica fazendo isso o tempo inteiro. Ele às vezes conta uma informação, depois explica como é que essa informação. Então, ele diz, ele era aleijado dos pés. Como é que esse menino ficou aleijado? Aí vem a resposta quando ele ficou aleijado. Ele ficou aleijado no dia em que o pai dele morreu. O que aconteceu, na verdade, é que quando chegou a notícia de que Jonatas tinha morrido, que Saul tinha morrido, a moça que cuidava de Mefibosete ficou assustada e com todo direito de ficar assustada. Ela estava cuidando de um bebê. O bebê era muito jovem. Se você olhar aí no texto, diz que ele tinha só 5 anos quando isso aconteceu. Era um garotinho ainda, pequenininho. E ela ficou desesperada porque tentou agora esconder o menino. Por que ela está tentando esconder o menino? Porque ele se tornou um herdeiro. Então, o natural era que a guerra se aproximando, todos os filhos e descendentes de Saul fossem assassinados. Se esperava que Davi fizesse isso. Davi não fez. Davi não avançou com o seu exército sobre Israel. Pelo contrário, ficou esperando a vontade do Senhor se concretizar. Mas todo mundo esperava isso. E com a guerra, ela pensou que o menino ia ser assassinado. E foge com o menino. Mas no meio da fuga, o texto nos diz que o menino caiu. Não diz ao certo o que aconteceu. Ele já era um garotinho. Então ela provavelmente tentou levá-lo no braço ou alguma coisa e caiu com ele. Nessa queda, o texto não faz referência do que aconteceu com as pernas dele. Ele pode ter quebrado alguma perna e o osso não colou direito. Ele pode ter deslocado uma das pernas e a perna não voltou para o lugar. Não tinha uma clínica com criança, para cuidar de criança naquela época. Então, ele não teve um tratamento adequado. Lembre-se, eles ainda estão fugindo, essa moça está fugindo com ele, ela toma uma atitude correta, protegendo a criança, mas no meio do caminho aconteceu isso e o garoto ficou aleijado. Essa informação é importante aqui,
porque significa dizer que o último descendente de Saul que podia assumir o trono não pode assumir o trono. Quem era aleijado estava impedido de tomar uma série de posições dentro de Israel. Entre elas, ele não podia ir para a guerra, o motivo era óbvio, ele não podia servir ao Senhor no templo, e o motivo também era óbvio, ele também não podia ser rei, porque o rei precisava ter capacidade de locomoção e de comando, inclusive de guerrear, e definitivamente Mefibosete naquele dia foi invalidado. Ele não podia mais. E já fazia bastante tempo, então esse menino ali já era um pré-adolescente, já tinha por volta aí dos seus 12 anos agora. Mas o texto para dizer, só sobrou um agora, depois de Isbosete. Depois de Isbosete, só tem Mefibosete. E Mefibosete não pode ser rei, porque o bichinho ficou aleijado quando tentava fugir lá com a sua ama. Daí então, versículo 5, temos uma decisão pautada no pecado. Os versículos 1, 2 e 3 explicaram a situação. Os versículos de 5 e diante nos mostram o que vai acontecer. Qual foi a decisão desses homens? Foi tentar conseguir agora alguma vantagem no meio dessa confusão política. A mesma decisão que Abner tomou quando viu que podia mudar de lado. A mesma decisão que aquele homem, lá no capítulo de número 1, tomou, tentando conseguir com Davi alguma posição. Aquele amalequita, quando diz que, no versículo número 11, em diante do capítulo 1, disse que tinha ajudado Saul a se matar. Todos eles aqui estão tentando tomar alguma vantagem no meio da troca de governo. Isso é normal. A gente vê isso o tempo inteiro na política. Quando muda de partido, um bocado de gente muda de posição também. Muda de partido também, para comer de todos os lados. Então, os caras que são especialistas. A gente sabe que tem um partido chamado MDB hoje, que ele teve no poder sempre. Mas não importa quem assuma, ele vai para um lado e vai para o outro. Esses caras estão tentando fazer isso. E qual é o pensamento deles? Como é que nós podemos agora tomar algum proveito nessa situação? Porque, afinal de contas, a única proteção que Isbosete tinha era Abner. Abner morreu. O que a gente sabe que vai acontecer agora? A gente sabe que Davi vai invadir, porque Isbosete não tem mais nenhuma proteção. E quando Davi invadir, Isbosete vai ser morto, porque Isbosete não tem como se defender. E nós? Vamos ficar do lado de Isbosete e morrer também? O que a gente vai fazer? Então, tomaram uma decisão que era, entre aspas, muito vantajosa, que era, nós vamos matar Isbosete, então nós encerramos a batalha, e nós ainda temos a chance de ter uma posição de destaque junto a Davi. Então nós vamos chegar para Davi, com Isbosete morto, duplamente heróis. Heróis em primeiro lugar, porque nós demos a Davi a vitória sobre Israel. Heróis em segundo lugar, porque nós transformamos Davi no rei de Israel. Então, Davi não vai ter outra opção a não ser nos dar pelo menos um cargo de liderança. Então, nós não só não seremos mortos, como nós ainda seremos promovidos dentro do reino de Davi. E o que eles fazem, meus irmãos, é de uma crueldade terrível. Se a gente acha que a atitude de Joabe traindo a Abner e matando Abner na traição tinha sido uma coisa ruim, o que esses dois homens fazem é ainda pior. O texto nos diz, a partir do versículo número 5, que Isbosete estava dormindo. Tem comentarista que acha que ele estava com preguiça. E aí reclama aqui, dizendo, está vendo, se ele estivesse trabalhando, fazendo alguma coisa, não tinha acontecido isso. Era para ele estar comandando os seus exércitos, era para ele estar reunindo o conselho de guerra. Ok, era para ele estar fazendo isso, mas o versículo número 1 diz que ele ficou completamente sem ação. Ele ficou completamente destruído. Ele ficou arrasado com tudo isso. Além do fato que o texto nos diz também que era uma hora que se costuma tirar um cochilo. Versículo de número 5 diz que estava calor, era meio-dia, é aquela hora da fome e do sono. E coitado de Isbosete, vai para casa, o texto não diz onde era, se ele tinha um palácio, se era uma casa comum, se era até uma tenda, o texto não diz, mas ele vai para casa no meio-dia, no calor do dia, tirar uma soneca. Ele foi tirar uma cesta. O que acontece é que no versículo 6, esses homens, de forma
mentirosa entraram na casa do rei. O texto diz que eles entraram na casa do rei dizendo que estavam buscando trigo. O que eles estavam tentando fazer? A casa do rei era também próximo o lugar onde se guardavam os mantimentos para o exército. O que eles fingiram foi que iam buscar mantimento para suprir os soldados. E como ficavam muito próximos os cômodos, entre eles o cômodo onde ficava o rei, eles aproveitaram a situação, mentindo, dizendo que iam pegar comida e vieram para matar o rei. E olha que traição terrível. O texto diz que o Isbosete estava dormindo no seu leito, no versículo número 7, e eles lá o feriram e o mataram. Eles esfaquearam, provavelmente, Isbosete enquanto estava morto. E, além disso, o texto também nos diz que eles arrancaram a cabeça de Isbosete, o que era um sinal de ainda maior crueldade. Então, eles mataram um homem dormindo, sem direito a nenhum tipo de defesa, mataram o homem dentro da sua própria casa, no seu quarto, e por isso mesmo mataram a traição, e ainda arrancaram a cabeça dele para usar como prova de que ele tinha realmente morrido. O texto diz que eles escaparam no versículo de número 6, e depois diz o que é que eles tinham feito. Afirmar que eles escaparam eles não foram notados enquanto faziam isso, e o plano deles de entrar fingindo que estava levando mantimento deu certo. Então, quem sabe lá eles colocaram a própria cabeça do rei dentro de um saco, alguma coisa, e fingiram que estavam saindo com o trigo. E eles então fugiram. Andaram a noite toda, versículo de número 7, até chegar em Hebrom. Qual é o plano? Vamos dizer para Davi que nós conseguimos conquistar o reino para ele. Ele não precisa de exército. A gente conquistou o reino para ele. Qual é a melhor maneira de você mostrar que o seu pecado foi uma coisa boa? É colocando Deus no meio do seu pecado. Foi isso que eles fizeram. Versículo de número 8 diz que eles trouxeram a cabeça para Hebrom, mostraram para Davi, e olhe quais são as palavras deles para Davi. Os homens tentam justificar os seus pecados usando Deus como desculpa, mas por eles não confiarem em Deus, por eles não crerem em Deus e não obedecer às ordens de Deus, entendam, mesmo que seja uma coisa, entre aspas, boa que você fez, se fez contra a vontade de Deus, não foi aceito por Deus. Mas os homens tentam justificar isso. Eles fazem isso. Eles dizem, olha, está aqui a cabeça de Isbosete. Olha como é que eles colocam. Isbosete, filho de Saul, teu inimigo que procurava tirar-te a vida. Eles misturam verdade com mentira. Esses homens são homens traidores. Eles foram capazes de matar um rei deles dormindo. Eles arrancaram a cabeça do rei no quarto do rei. Esses homens são maus, eles são traidores, e eles mesclam verdade com mentira. A cabeça era de Isbosete, ela estava lá como prova de que Isbosete tinha morrido. Segundo, ele realmente era filho de Saul. Era verdade isso, mas aí, a partir daí é mentira. Ele era teu inimigo, e ele não era inimigo de Davi. Como é que nós sabemos que ele não era inimigo de Davi? Você não vai ter uma única ordem de Isbosete mandando atacar Davi. O único confronto que nós temos foi o confronto que aconteceu lá no versículo, no capítulo número 2, quando houve um confronto perto do açude de Hebrom, e o que aconteceu lá é que os homens de Davi guerrearam com os homens de Abner, mas não há nenhuma indicação de Davi mandando atacar. Eles se encontraram no açude e entraram em confronto e morreu muita gente lá. Mas não houve ordem de Davi. Davi nunca mandou atacar Isbosete e não tem uma ordem de Isbosete mandando atacar Davi. Toda a tramóia que acontecia era Abner que comandava. Nunca foi Isbosete. Isbosete nunca se apresentou como um homem mau que queria derrubar Davi. Ele era um homem que estava tentando manter, em primeiro lugar, sua própria vida, enquanto filho de Saul, em segundo lugar, o reino que ele achava que lhe era de direito por ser filho do rei Saul. Era isso que ele estava fazendo. Ele nunca tinha se apresentado como inimigo de Davi. E isso nos leva à segunda mentira que eles contam. Eles dizem, ele estava procurando te tirar a vida. Saul tentou matar Davi a vida toda, mas Isbosete não tentou matar Davi
nenhuma vez. Era mentira. Era mentira. O que eles estão tentando fazer? Estão tentando mostrar o nível, o grau de periculosidade que Isbosete tinha. Ele era um homem muito perigoso. Ele era um homem que estava tentando te matar. Ele era o teu inimigo. Eles estão tentando valorizar o que eles têm na mão. O que eles têm na mão é a cabeça de um homem que deveria ser muito caro para Davi. Em segundo lugar, eles colocam o Senhor no meio da discussão, versículo de número 8. Assim, o Senhor vingou hoje ao rei, meu senhor, de Saul e de sua descendência. Olha qual é a concepção deles. Foi o Senhor que te deu essa vitória. Foi o Senhor que te deu essa vitória. O Senhor hoje vingou todo o sofrimento que você passou. 10 anos fugindo de Saul para cima e para baixo. O Senhor vingou hoje. Hoje o Senhor matou o último herdeiro de Saul. E o Senhor entregou então todos os seus inimigos nas suas mãos. Acontece, queridos, que o que eles estão colocando é que eles foram a mão de Deus para ajudar Davi a ter o reino. Eles estão dizendo que Deus operou um milagre, deu o reino a Davi, e que os agentes do milagre foram eles dois, foram eles que deram o reino a Davi. A mesma atitude que Abner tomou, dizendo que ia dar o reino a Davi, e que Deus deixou com que Abner morresse, justamente para que Abner não tivesse a glória que era de Deus, de dar o reino a Davi. Esses dois homens agora chegam com a mesma conclusão. Vejam, 3 homens apareceram na história. Lá atrás, o amalequita dizendo: Deus entregou os inimigos na tua mão, está aqui a coroa, olha a prova aqui de que Saul morreu, agora você vai ser rei. Morre o amalequita. Abner diz: eu vou unir as tribos e vou te dar o reino, eu vou fazer de você o rei. Morre Abner. Chega agora esses 2 rapazes dizendo: está aqui a cabeça do rei, nós matamos o rei, Deus te deu teu inimigo nas mãos, agora a gente fez de você um rei sobre Israel. A mesma atitude, as mesmas conclusões, todos eles tentando encontrar vantagem, todos eles tomando decisão porque querem alguma coisa nas mãos, todos eles tomando decisões baseadas em seus próprios pecados, colocando Deus no meio desse processo, mas tirando Deus da sua glória que ele devia. Tirando Deus da posição de que aquele que iria dar o reino a Davi era Deus e não homens. É isso que eles estão tentando fazer. Toda vez que os homens tomam decisão pautada nos seus pecados, eles estão tentando tirar de Deus a glória de operar o seu projeto, o seu plano. É isso que eles estão tentando fazer. Tirar da mão de Deus o controle sobre a situação. Davi já caiu nessa armadilha no capítulo anterior. Ele achou que Abner ia ser aquele que iria unificar o reino. Mas ele descobriu que, em meio ao pecado, o que acontece é que as decisões que parecem acertadas trazem ainda mais prejuízo. Ele chorou a morte de Jonatas e Saul no capítulo 1. Ele lamentou a morte de Abner no capítulo número 3. Ele agora vai fazer justiça no capítulo de número 4. O texto nos mostra qual foi a decisão de Davi e com base em que ele está tomando essa decisão. O versículo 9 é a base de todo o capítulo. Porém, Davi, respondendo a Recabe e Baaná, seu irmão, filhos de Rimon, o Berotita, disse-lhe: tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda a angústia. Eu acho essa expressão aqui fantástica. Como Davi enxerga o Senhor? Ele diz: minha vida era uma vida de angústia, eu vivi em angústia, mas o Senhor comprou a minha alma da angústia. O Senhor, eu era escravo do sofrimento, escravo da angústia, e o Senhor remiu a minha alma. Ele está dizendo com todas as letras: eu creio num Deus que toma as providências para me salvar. Eu creio num Deus que sabe o que está fazendo e que vai me salvar. Eu creio num Deus que já fez isso por mim. Ele é que remiu a minha alma. O pior é que Davi não está com tudo resolvido até aqui. Davi não tem Israel nas mãos.
Pelo contrário, ele só teve problema até agora, notaram? Desde o seu reinado em Hebrom, ele já tem que lidar com a imagem dele, a imagem do reino dele, mostrando que ele não está feliz com a morte de Saul e dos seus filhos. Logo em seguida, ele tem que lidar com a guerra contra Isbosete e o Abner, tendo de anunciar ao mundo de que ele não matou Abner, que não foi uma traição da parte dele, ele tentando resolver essa parada toda. Agora, novamente, ele tem nas mãos uma consequência grave do seu pecado, porque acolhendo esses dois traidores, ele está dizendo para as outras tribos: eu mandei assassinar covardemente o rei de Israel. Davi não tentou matar Saul, mesmo Saul tentando o matar por 10 anos. Agora a imagem de Davi vai por água abaixo, porque Davi agora vai ser conhecido como aquele que matou a traição, o comandante, e matou a traição, o rei de Israel. Ele tem consequência do pecado dos outros, mas ele sabe exatamente o que ele quer. Ele entende e confia que Deus é quem remiu a sua alma da angústia. Davi ainda não tem o reino de Israel. Davi ainda vai lutar contra os filisteus. E vai demorar algum tempo até Deus dar a ele o sossego dos inimigos. Mas ele tem um problema na mão agora. E qual é a base dele? A base dele é: eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor, que é quem remiu a minha alma da angústia. Olha como é que isso norteia uma decisão. Norteia uma decisão de forma que ele não se alegra com a derrota do outro, ele não comemora uma vitória injusta, ele também não vai permitir que a injustiça impere no seu reino. Veja o versículo de número 10. Ele diz assim: se eu logo lancei mão daquele que me trouxe notícias, dizendo: eis que Saul é morto, parecendo-lhe, porém, aos seus olhos, que era como quem trazia boas notícias, e como recompensa o matei em Ziclag. Ele se lembra do que aconteceu lá no capítulo 1. Ele diz: olha, chegou um homem aqui com a coroa de Saul, uma amalequita. Esse camarada achou que, por trazer a notícia que Saul tinha morrido, e mentiu, dizendo que ajudou Saul a se matar. Ele achou que eu iria ficar feliz com aquela notícia e iria recompensá-lo. O que ele estava querendo era recompensa. Nota que a gente já viu isso. Os 3 homens aqui que aparecem, o Amalequita, Abner e agora esses outros 2, todos esses 3 grupos estavam querendo alguma recompensa do rei, por estar dando ao rei aquilo que o rei queria, o reino completo. Eles: houve já um homem que veio fazer isso aqui. Ele trouxe a coroa, e o que ele fez não foi tão grave, o que ele fez foi uma mentira. O que ele fez foi fingir que tinha ajudado Saul a morrer. O que ele fez foi trazer a coroa. Foi isso. E o que eu fiz? Eu o matei. Eu o matei porque ele se levantou contra o rei de Israel, se levantou contra o ungido do Senhor. Eu o matei porque ele não deveria ter se lançado contra Saul. Eu fiz justiça naquele dia. Ele diz: e agora o que é que vocês acham que eu vou fazer com vocês? Eles esperam que Davi diga: muito obrigado, você deu-me o reino na mão, você me possibilitou agora sem guerra. Lembre que no capítulo 3, o que Davi queria era evitar um confronto, e por isso ele acolheu Abner. Você me deu o reino, eu te dei o reino sem guerra, você não precisa derramar sangue de mais ninguém, já tem o sangue derramado aqui. Davi diz: eu matei um homem porque me trouxe notícias mentirosas e trouxe-me uma coroa. O que é que eu faço com homens que, mentindo, me trouxeram uma notícia verdadeira e me trouxeram uma cabeça? O que eles fizeram foi muito mais grave do que o Amalequita tinha feito. Versículo 11. Muito mais a perversos. Perversos. Davi os identifica como eles são. Davi não comemora a morte de Isbosete. Graças a Deus, Deus me livrou, que Deus bom, não é? Deus hoje fez isso por mim. Ele disse: não é uma boa notícia. Você está me trazendo, o que você não está me trazendo não é uma boa notícia, porque os projetos de Deus não se realizam em meio ao pecado e às decisões pecaminosas dos homens. Deus não realiza projetos assim. É aquela coisa da irmãzinha que encontrou o homem perfeito da parte de Deus, só que o cara era casado. Não, Deus não realiza projetos desse jeito.
ele diz: vocês são homens perversos. Por quê? Primeiro, mataram um homem justo. Ao contrário do que eles disseram, que Isbosete era inimigo de Davi e que tentava matar Davi, Davi diz: Isbosete era um homem justo. O que é que Isbosete queria? Salvar a própria vida e ter um direito garantido dele, porque ele achava que tinha o direito ao trono. Só isso. Ele não tinha se levantado contra Davi. Isso não era o meu inimigo, ele era um homem justo. Segundo, a forma como vocês mataram ele foi cruel. Vocês são perversos por isso. Vocês se levantaram contra um homem justo e vocês mataram ele na casa dele, na cama dele. Olha o que vocês fizeram. Cortaram a cabeça desse homem na cama dele. Ele estava completamente desprotegido. Vocês não deram nenhum tipo de chance de defesa. Isso aqui é agravante para vocês. Ele disse: se eu matei o Amalequita, por que eu não mataria vocês agora? Por que eu não mataria vocês agora, se vocês são muito mais culpados que o Amalequita? Ele então toma uma decisão de justiça. E esses homens morreram porque tentaram tirar a glória que era de Deus, de dar o trono a Davi. Por isso mesmo, no versículo 12, ele faz questão de dizer para Israel inteiro: Isbosete não morreu pela minha mão, e eu fiz justiça contra quem matou Isbosete. Manda que os seus jovens ataquem aqueles dois homens, eles são mortos, os pés e as mãos são cortadas, e o texto diz: e os penduraram junto ao açude. E a gente pensa que, pode pensar assim, foram os corpos deles, sem as mãos e sem os pés, que foram pendurados no açude. Ao que tudo indica, não. Foram as mãos e os pés que foram pendurados no açude. Porque lembram que aqueles que são pendurados no madeiro são amaldiçoados pela lei. E eu não creio que ele estivesse tentando amaldiçoar esses homens pela lei, pendurando-os no madeiro. Mas pendurar as mãos e os pés era um sinal muito claro de quem entrasse ali, para entender: traidor em Israel não tinha vez. Era isso que ele estava dizendo. Qualquer pessoa que passasse, encontrasse ali, dizia: ó, essas mãos são dos filhos lá de Beerote, que mataram Isbosete. E nesse reino não tem lugar para traidores. Não tem lugar para traidores. E eles então fizeram uma coisa bonita. Enterraram a cabeça de Isbosete junto de Abner, na mesma sepultura que ele, em Hebrom. Queridos, eu quero que vocês notem como o pecado nos leva a decisões que parecem até que dão a mãozinha para Deus para resolver os problemas, mas que trazem consequências terríveis. Mas como, quando nós tememos a Deus e confiamos no plano do Senhor, a nossa decisão busca a vontade do Senhor, mesmo que ela pareça contrário ao que nós esperamos que Deus nos dê. E é isso que eu gostaria de destacar hoje, enquanto lição para nós. Nós vimos isso por 4 capítulos, as mesmas coisas acontecendo, decisões erradas baseadas em egoísmo, decisões erradas baseadas no pecado. Nós não podemos achar que conseguimos dar uma mãozinha no plano de Deus, dar uma mãozinha para Deus em meio ao nosso pecado. E o que mais a gente tenta, meus irmãos, durante a nossa vida, é tentar dar uma mãozinha para Deus para resolver as coisas para a gente. E a gente acha que consegue resolver os problemas e dizer que foi Deus que nos ajudou, porque a gente ajeitou as coisas. E quando nós achamos que foi a nossa mão, nosso braço que conseguiu resolver, mesmo dizendo, entre aspas, que foi Deus que nos deu a orientação, quando o nosso pecado é a pauta da nossa decisão, nós só conseguimos encontrar morte no final. Mas a gente faz isso. A gente faz isso. A gente costuma pensar o seguinte: orar não é suficiente, pedir a Deus não é suficiente, descansar não é suficiente. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que tentar alguma coisa, eu tenho que dar meu jeito. E aí a gente finda tentando resolver os problemas do nosso jeito. A gente faz isso com finanças. Já pararam para pensar nisso? Quando a grana aperta, a gente fica bem aperreado, fica bem agoniado. E a gente ora dizendo: Senhor, me ajude aí a conseguir pagar minhas contas. Eu não consigo pagar minhas contas. Senhor, me ajude porque eu perdi meu emprego. Senhor, me ajude. E logo em seguida, o que é que a gente faz? A gente tenta planejar um jeito de conseguir pagar as contas. E às vezes a gente planeja um negócio meio estranho. Senhor, esse mês o dízimo não vai rolar não, porque eu preciso pagar minha conta. Senhor, o senhor entende, né? Mas esse mês eu vou mentir para o imposto de renda, porque eu preciso pagar
minhas contas. Senhor, o senhor entende, né? Mas eu estou devendo a fulano, mas eu não vou pagar não, porque eu preciso pagar minhas contas. A gente acha que resolve os problemas por meio do pecado. E quando as coisas parecem que vão dar certo, diz, foi Deus que fez. Foi Deus que fez. A gente faz isso com finanças, a gente faz isso com relação a relacionamentos com os outros, a gente faz isso na forma como a gente inicia namoro, como a gente inicia casamento. Ah, Senhor, eu estou esperando em Ti, mas enquanto isso eu vou fazer test drive com um bocado de gente no meio do caminho para ver se eu encontro um. A gente finda achando que é de Deus as coisas que não são de Deus, porque a gente tenta decidir no meio do nosso pecado. E quando nós decidimos contra a vontade de Deus, baseado no nosso pecado, nós não podemos esperar coisa boa no final. Vai dar tudo errado. Esses homens todos, desde o capítulo 1, tentaram tirar vantagens do pecado, mesmo usando Deus como desculpa, mesmo dizendo, foi Deus que te deu a vitória, e não era daquele jeito que Deus queria. O que eles estavam tentando fazer era passar por cima de Deus, fazendo as coisas no lugar de Deus. Querido, não adianta você achar que a solução que você encontrou vem de Deus, se ela foi pautada no pecado. Não foi de Deus. Não foi de Deus. É melhor morrer solteiro do que tomar uma decisão pautada no pecado, baseada no pecado, contrária à vontade de Deus, e ainda dizer no final, foi Deus que me deu. Não foi. Não foi. Não adianta. É melhor passar necessidade, é melhor passar dificuldade do que nós encontrarmos maneiras desonestas de pagar as nossas contas, de viver no mundo, dizendo que foi de Deus o plano engenhoso que eu encontrei. Aquele negócio, encontrei uma carteira na rua, com o dinheiro que eu preciso. Foi de Deus. Não, não foi não, porque não é sua carteira. A carteira não é sua. A carteira é de outra pessoa. Deus não te deu essa carteira. Deus não te deu essa carteira. Eu não posso atribuir à providência divina os meus pecados, as minhas decisões pecaminosas. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que tomar decisões pautadas na confiança que eu tenho no Senhor. Surgiu uma oportunidade de emprego, pastor. O que é que eu tenho que fazer? Abrace? Não. Ore. Você precisa ter a certeza de que aquele emprego que surgiu não vai destruir a sua vida espiritual. Você tem que ter certeza se aquilo ali realmente é a vontade de Deus. Ah, mas se Deus abrir uma porta, aproveite. Não, meu irmão, porque Deus abriu uma janela e Davi olhou para o lado de fora e se deu muito mal. Não é porque uma porta foi aberta que você tem que passar. Porque às vezes a porta é uma tentação, às vezes a porta é uma provação, às vezes é o Senhor dizendo, a porta está aberta, mas minha regra é não entre. E você precisa saber qual é a regra do Senhor. Não aproveite portas abertas achando que a providência de Deus te deu alguma chance de você se dar bem na vida. Entenda, você precisa saber qual é a vontade de Deus antes de atravessar a porta. Se você não souber e não confiar na providência de Deus, você vai tomar uma decisão pautada no seu pecado e não na glória de Deus. A pergunta que nós temos que fazer o tempo inteiro é: em que essa porta que me foi aberta será para a glória de Deus? Porque eu tenho que viver para a glória dele. Se eu conseguir um trabalho, um emprego que vai me tirar o meu tempo com minha família, o meu tempo de serviço ao Senhor, que vai me levar a ser desonesto naquilo que eu vou fazer, onde foi que Deus abriu essa porta? Como é que você acha que Deus te colocaria numa enrascada dessa? Como é que você acha que Deus te colocaria para pecar e continuar pecando contra Ele? Deus não abriu essa porta, você que está ansioso para atravessá-la. Porque Ele não te abriria uma oportunidade para você pecar. Quem faz isso é outra pessoa, não é Ele. O Senhor não nos tenta. Ele pode nos provar, mas Ele não nos tenta. Então eu tenho que tomar decisões pautadas na vontade do Senhor. Eu preciso saber qual é a regra. Mas pastor, deu tudo certo. Ele é uma pessoa de uma família boa, ele é uma pessoa excelente. Pastor, quais são as chances que tem de duas pessoas se gostarem ao mesmo tempo? Pastor, é muito pequena a chance de um gostar do outro e outro gostar do outro. Pastor, é muito pequena a chance. Foi de Deus, pastor. Ele não ser crente, não é nada, pastor. Não é probleminha pequeno. A vontade do Senhor é a vontade do Senhor, meus irmãos. Se a gente entra por essa porta, a gente está trazendo problemas para a vida. Precisamos compreender. Davi tomou a atitude correta.
Davi entendeu que a glória de Deus era mais importante. Ele disse: quem tem que me dar o reino é o Senhor, não você. Foi Deus que remiu a minha alma da angústia, não você. Se alguém tem que me ajudar nesse processo, não é você, é Deus. Se meu problema tem que ser resolvido do jeito que Deus quer, segundo as regras de Deus, dentro da vontade de Deus, e não do jeito que eu ou você queremos. Irmãos, nós tomamos decisão o tempo inteiro. A gente toma decisão até para vir para cá, não é? Qual a rua pega porque está alagada. Decisões ontem tiveram que ser tomadas, ficar em casa ou sair de casa. A gente toma decisão o tempo inteiro. Mas as nossas decisões precisam ser pautadas na vontade do Senhor. O que é que Deus quer que eu faça? Como Deus será glorificado em meio às minhas decisões? E não posso tentar justificar minhas decisões pecaminosas com uma santidade de Deus, com a providência de Deus. Não é justificativa e não trará boa coisa no final. Que Deus nos ajude a tomar decisões na vida que glorifiquem o nome dEle, que mostrem que nós confiamos plenamente nele, que Ele cuida de nós, mesmo quando tudo ao redor disser que é o oposto que está acontecendo. Vamos orar? Ajuda-nos, ó Senhor, nesse sentido, a trilharmos os Teus caminhos. Todos os dias nós tomamos, ó Senhor, dezenas, centenas de decisões, desde coisas bobas, o horário de levantar, até coisas grandes, decisões importantes com o trabalho, com a família. Nós precisamos da Tua orientação, Senhor. Por isso, meu Pai, pelo Teu Santo Espírito, abre nossa mente para que a gente encontre na Tua palavra a orientação, para que nossas decisões não sejam pautadas no oportunismo, nas vantagens que a gente pode adquirir, mas que nossas decisões sejam pautadas na Tua glória, que a Sua glória seja o nosso alvo, Senhor. Ajuda-nos nesse sentido, meu Pai, para que não venhamos a decidir com base em nosso pecado, mesmo tentando encontrar justificativa no Senhor para o pecado que a gente está praticando, e assim encontremos a morte no final. Dá-nos graça para que decidamos em nossas vidas, para a Tua glória, para a Tua honra. É no nome de Jesus que nós te rogamos. Amém.